Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, acho que é o nosso primeiro podcast de 2026, o College Flow. Eu tô aqui do meu lado direito com o Rodrigo, que vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês, e do meu lado esquerdo eu tô com o Florian. Esse nome Florian já dá para dizer que de repente ele deve ser um gringo, né? Eu sou gringo. Exatamente, mas nós três temos alguma coisa em comum, né? Eu acho que se vocês prestarem atenção nas camisetas que nós estamos usando, vocês vão perceber que a gente está aqui representando uma instituição chamada Rotary, né? Isso. E o papo de hoje, a nossa conversa de hoje, vai ser com esses dois Zillennials. Eu já vou aproveitar e vou divulgar o livro aqui da minha filha, da Juliana Tarra, chamada Zillennials, Geração em Transição, que vai falar sobre os desafios, as oportunidades, as histórias engraçadas, as histórias não tão engraçadas assim, do intercâmbio. Então, eu vou começar aqui com o meu convidado internacional, international guest, e se ele quiser falar um pouco em português and a little bit in English, feel free, okay? So introduce yourself, say where you're from. Eu vou começar em português. Eu sou Florian, gringo da Bélgica. Eu tenho 17 anos. Um ano atrás, eu ouvi o news em inglês que eu vou fazer um intercâmbio aqui em Londrina, Brasil, com o co-chair Cláudia e o chair Mônica. Até agora fica perfeito, ficou perfeito. Eu estava aproveitando, eu estava ajudando pelo projetos voluntários e vocês estão muito felizes com as intercâmbios, eu ouvi. Não sei, né? Até sim. Agora tá tudo certo. Sim, é uma oportunidade muito legal, muito... a gente ganhou o lottery, né? We won the lottery in a way that has nothing to do with money. Okay. That's what I can say. Muito bom, muito bom. E aqui do meu lado direito eu tenho o Rodrigo, que pode dizer um pouquinho de você, Rodrigo. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Eu sou estudante de medicina, eu estou no Rotary também. Eu participei desse mesmo programa de intercâmbio de jovens, né, aos meus 16 anos. Então, esse ano, 2026, fazem 10 anos que eu fui candidato ao intercâmbio. Eu estou completando finalmente os meus 10 anos que todo mundo fala dentro do programa de intercâmbio. E é uma felicidade muito grande estar aqui hoje trabalhando e retribuindo a oportunidade que eu tive aos meus 16 anos, igual a Floriana está tendo aqui, a experiência no exterior. Bom, gente, mas esse papo não é só de coisas bonitas, né? Se a gente olha, por exemplo... E assim, é legal porque o Florian, ele tem vários seguidores no TikTok. Depois você passa o teu TikTok, tá bom? No final do nosso bate-papo. E no Instagram também. Mas não só são coisas maravilhosas. Então a gente está aqui um pouco para falar assim, não é só foto bonita, não é só viagem. Então a gente está aqui também para trazer um pouco dessa realidade do que é passar esse ano todo fora. E entender se você tem interesse, se você tem um filho, se você tem uma filha, se você tem um conhecido que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre um programa de intercâmbio de Rotary, pode se conectar com a gente aqui para entender um pouco mais como funciona. E a minha primeira pergunta, então, vai ser para você, tá? Que é, in one word, tá? In one word only, numa palavra só. How would you describe your exchange experience? Como você descreveria a sua experiência de intercâmbio? One word? Yeah, I know it's hard. Eu vou falar duas palavras. Ok. Antes eu cheguei. Duas palavras? Antes eu cheguei aqui. Tá. Agora. Okay. Antes eu cheguei aqui, before I came here, I would say nervous. And now that I am here, I would say I'm thinking about it. It's coming. I always told people this. I forgot. Wait. Vou passar para o Rodrigo. Vai para Rodrigo. Enquanto você pensa, tá bom? Tá. Rodrigo, e você? Bom, eu vou usar duas palavras também então, já que o Florian pode abrir a sessão, para mim também vai ser aberto. Eu vou usar life-changing. Eu acho que esse life-changing, né, essa mudança de vida que o Rotary dá, que é a oportunidade de estudar um ano fora, parece clichê na verdade, mas acho que é o que muda realmente, modula todo mundo das outras experiências que outros intercambistas têm, sem ser pelo Rotary. Porque nós, intercambistas do Rotary, a gente é moldado de uma forma para ser representantes do nosso país lá fora. Então, o ano que a gente tem de preparação com trabalhos voluntários, igual vocês estão fazendo, com as orientações que nós somos dados
pela Cláudia, pela Mônica, nos modula e nos dá as skills, as nossas capacidades que nós precisamos ter para sobreviver o nosso ano representando o nosso país lá no exterior. Então a palavra-chave é life changing. E você, Florian, ganhou um tempo aí para pensar? Eu pensei. Para mim é staying out of or coming out of the comfort zone. It's not one word, but there's no word for uncomfort zone, so it's a few words. And I would say because if you want to do an exchange here, you have to go out of your comfort zone. You're not gonna stay in your home all day. You have to make the step to actually go on an exchange. Every day here is also another day. It's not the same, and you never know what you will get in your day, what you're gonna come through, what the path is gonna be. And I think that's so spectacular about being on an exchange, the things that you don't know that are gonna happen. So the key word here is comfort zone, getting away from your comfort zone. Então a palavra-chave aqui é sair da zona de conforto. Tá? Então, se você é esse tipo de pessoa que está buscando se conhecer um pouco mais, desenvolver habilidade, competência, sair fora da zona de conforto, eu acho que é o intercâmbio de Rotary. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho agora, eu vou perguntar para vocês por que vocês escolheram o intercâmbio de longa duração, long term. Porque para quem não sabe, o Rotary não oferece exclusivamente os intercâmbios de longa duração. Nós temos o de longa duração, como o Rodrigo fez para os Estados Unidos, como o Florian da Bélgica está aqui no Brasil, mas nós também temos os intercâmbios de curta duração, family to family, você vai visitar uma família e alguém daquela família vem visitar você, então curta duração para pessoas acima de 18, 19 anos para ter uma experiência mais profissionalizada, aquela pessoa que acabou de sair da faculdade e que quer ter uma experiência daquele gap year, aquele ano que você ainda não decidiu direito o que você vai fazer da sua carreira, é interessante. Você tem uma experiência de summer camps, que aliás agora a gente está tendo muito convite para summer camps. E o summer camps é um programa super acessível, onde você tem que pagar uma taxa de intercâmbio para o distrito, em torno de 200 euros, e dependendo do lugar que você for, pode ser para Taiwan, pode ser para o Egito, pode ser para a Bélgica, pode ser para a Europa, you name it, tá? Aí varia muito, pode entrar em contato com a gente também para saber mais informações sobre isso. E, por último, mas não menos importante, nós começamos também o Friendship Exchange para 50 a mais. Hoje estou com 9 pessoas, 50 plus, seniors. Sério? Yes. Não sabia. Na Índia. Estou fazendo intercâmbio na Índia. Legal. Você está pensando que é só zilênios na vida? Não. Não sabia, A gente também tem intercâmbio 50 a mais. Agora, a pergunta que eu vou fazer para vocês é, com essa variedade, essa escolha, por que vocês escolheram ficar um ano inteiro fora? For me personally, it was because I knew you would change a lot during an exchange year, and I thought if you would do it for only a short amount of time, you can change, but not 100%, or you can come back really fast when you go back to your country to how you were before. But I knew that if you would go for 1 year or 10 months, like one school year, one exchange year, you would change a lot. You would learn so many things, you would learn how to be more mature, and you would stay that way because you know that it's very important, and also because you know that what you miss in your country, you will have later on. And you literally have, I always say this, it's not 1 year in your life, it's a whole year. It's a whole life in 1 year. And I think that quote is very, very spectacular, very life-changing if you really think about it and if you experience it. So that's why I chose it. E você, Rodrigo, por que você resolveu ficar um ano longe do conforto da sua casa, onde você tinha uma comidinha que você não gostava de comer alho? Pois Fala é, aí então, pra gente um pouco. É uma história bem engraçada como eu vim parar nesse programa de intercâmbio, né? Porque, na verdade, eu nunca quis fazer intercâmbio. Meu pai era do Rotary, eu fui um desses meninos que os pais querem que o filho vá, mas o filho não quer ir. É uma situação muito comum, né? Dentro hoje em dia que nós trabalhamos, né, com os candidatos. Eu era mais um desses. Meu pai era do Rotary, ele queria muito que eu fosse. Eu sempre tive convívio, né, com os intercambistas desde pequenininho. Eu era aquelas crianças que nas reuniões estão correndo em volta da mesa. E os intercambistas entravam na onda, brincavam com a gente. Então eu via eles, mas nunca tive vontade de ser um deles. Até que cheguei nos meus 15 anos, meu pai falou, ó, agora é a hora, vamos te inscrever, vamos não sei o quê. Eu falei, não, imagina usar o banheiro na casa de outra pessoa, dormir numa cama que não é minha, jamais.
E, enfim, né, meio que contra a minha vontade, preenchemos a minha ficha e fomos para a reunião. Nessa primeira reunião foi onde eu conheci Cláudia, foi onde eu conheci Mônica. E quando eu entendi o que era ser um intercambista do Rotary, o que eu precisava aprender, as skills, né, que nós estávamos falando antes, que eu precisava ter para poder ser um desses meninos, foi aí que eu me interessei. Eu falei, bom, então agora eu vou ter que aprender a falar em público, agora eu vou ter que aprender a fazer amigos que não são os meus, vou ter que sair da minha bolha, né? Porque eu sempre estudei na mesma escola, sempre tive os meus amigos. Zona de conforto. Isso. Exatamente o que o Floriano estava falando. Então, para mim, eu me interessei porque era alguma coisa diferente do que eu sempre tive na minha vida. E com isso veio uma coisa muito drástica, né? Que é passar um ano inteiro, ao invés de fazer um programa curto, igual esse que nós estamos falando agora, mas eu não tinha o conhecimento da possibilidade, né, de fazer um short term, um summer camp. Então, ou era um ano ou não era nada. Então, entre um ano e nada, eu fui passar um ano fora. E não se arrependeu, né? De uma forma alguma. Hoje em dia, eu tô aqui incentivando outros meninos a passarem um ano fora também. Exatamente. E aí, falando nisso, Rodrigo, assim, é lógico, nem tudo são flores, tá, gente? A gente tá aqui falando que é paraíso. Teve algum momento específico que você se perguntou assim, putz, isso não é pra mim? Não. Fala a verdade. É verdade. Ok, tá. É, vamos lembrar. Realmente, o dia antes eu cheguei aqui, porque eu sabia, eu vou fazer um intercâmbio, mas eu sempre sabia, esse dia eu vou para Brasil, eu vou fazer um intercâmbio, mas até esse dia eu sempre pensei, eu vou morrer. Eu não sei o que eu vou fazer depois. Então, um dia antes eu cheguei aqui, eu pensei, não é para mim, porque eu precisei deixar minha namorada. Então, na Bélgica, eu terminei aqui no meu intercâmbio também. Precisei deixar meu avô, porque eu sabia que ele vai morrer esse ano. E meus pais, eles estavam tristes, mas felizes para mim que eu vou fazer isso. E isso é que me ajudou para fazer intercâmbio. Então, até o último dia, eu pensei, não é para mim. Okay. Mas quando eu cheguei aqui, quando eu fiz coisas, eu sabia, é para mim. E aproveitando, antes de passar para você, quando tudo mudou? Realmente? Desde que você chegou aqui em Londrina, aeroporto e tal, e que deu aquele insight, falou assim, não, eu tomei a decisão certa. Quando tudo mudou, quando a gente foi para a primeira viagem pelo Rotary, porque nesse momento eu estava começando a conhecer o Rotary aqui, porque antes eu só cheguei, eu não vi o Rotary, não vi vocês, mas quando eu sabia, eles vão me ajudar quando eu tenho uma coisa, eu sabia, tudo mudou, agora estou fazendo o intercâmbio. Antes não, porque eu só estava na minha família, falando com eles, aprendendo português. Mas depois a viagem eu comecei com o intercâmbio, realmente. E você, Rodrigo, teve algum momento lá? Pode falar a verdade, sim, tá? A gente tá jogando honesto. Eu consigo pensar em 2 momentos, não só em um, que eu repensei nas minhas escolhas de vida enquanto estava lá. Falei, o que eu estou fazendo aqui? O primeiro foi quando logo que eu cheguei lá, eu ainda estava dentro do avião. Enquanto eu estava saindo daqui de Londrina, eu ainda falei tchau, um beijo para todo mundo, estou indo embora. Mas a primeira escala foi em Miami. Em Miami eu já percebi que eu estava em um lugar diferente porque ninguém estava entendendo o que eu estava falando. Eu saí daqui pensando que eu falava inglês e cheguei lá e eu vi que eu não falava. Isso é muito comum porque você não era lá no college. Verdade. Enfim, eu cheguei lá, tentei me comunicar na imigração, o cara entendeu mais ou menos, enfim, passei. E na minha segunda escala, quando eu estava saindo de Miami, indo para a cidade onde eu ia fazer meu intercâmbio, eu estava dentro do avião, era um avião pequenininho. Quando o piloto falou que estava descendo, eu falei, gente, onde é que eu estou descendo? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Onde que eu tô? E a partir desse momento eu surtei. Eu falei, eu preciso sair desse avião agora, preciso voltar para minha casa. Enfim, como não tive essa opção, eu desci lá, comecei a procurar minha mala, enfim. Nisso minha família acho que me reconheceu, começou a me chamar, e eu chamando Rodrigo. Mas é meu nome isso daqui? Mas enfim, esse foi um dos momentos que eu surtei, eu tive pânico total. E o segundo momento, acho que não foi tão pânico assim, mas acho que foi mais tristeza. Foi durante o inverno lá, porque o inverno, na parte da região onde eu fiquei nos Estados Unidos, é um inverno muito rigoroso. Então nevava muito. Então muitos dias de aula foram cancelados por conta da neve. E nesse momento eu ficava só em casa, não tinha nada para fazer. E nisso era verão aqui no Brasil. E os meus amigos estavam indo pra praia, estavam se divertindo, churrasco, tudo. E eu só olhando nos stories, no Instagram, todo mundo se divertindo e eu lá trancado dentro de casa sem poder fazer nada.
Então esse foi um momento bem difícil, porque não tinha nada para fazer e eu via todo mundo se divertindo, menos eu. Mas enfim, como tudo na vida são fases, né? Tudo passa e depois dali foi só dali para melhor. Porque E depois, teve alguma situação, algum momento que você virou a chave e falou, não, é isso? graças a Deus, todo mês lá eu tinha encontro com os intercambistas do Rotary. É muito importante. O Rotary me levava para viajar todo mês. Então todo mês eu tinha uma coisa diferente para fazer. Então mesmo no inverno, era inverno, mas eles levavam um dia para esquiar. Era inverno, levavam um dia para conhecer não sei que lugar. Então esse momento que juntava todo mundo e eu tinha as pessoas que estavam na mesma situação que eu, porque né, enquanto a gente está fora, a gente tem um grupo de intercambistas que estão passando pela mesma experiência que a gente no mesmo lugar, me incentivava e me motivava a ver que eu não estava sozinho na situação. Então todo mundo tinha os mesmos desafios e isso era muito legal de ver e compartilhar as experiências para saber como lidar da melhor forma. Beleza, agora nós vamos falar um pouquinho de assunto um pouquinho mais sério, que é a escola, tá? Fala um pouquinho sobre as diferenças e as similaridades Uau. de escola. Geralmente, as pessoas na Bélgica, todo mundo é fechado. Então, também na escola, os professores, se você vai fazer uma coisa errado nos olhos deles, é muito ruim. Mas aqui eles estão muito abertos. Se você quer ir para banheiro, pode ir. Se você quer, tipo, falar sobre uma coisa da aula, pode falar. Mas na Bélgica, se não pode falar na aula, se não pode fazer nada, precisa prestar atenção. Acho que é muito ruim. E também, a escola na Bélgica é às 8 da manhã até 4 da tarde, né? Mas aqui é bem, tipo, não é longo. É menos tempo. Menos tempo. É melhor, porque você tem o inteiro dia para fazer coisas para, tipo, não deitar. Descansar com sua cabeça, pode fazer esporte. É melhor escolas aqui, sim. Uhum. E você, Rodrigo, o que você sentiu de diferença do sistema escolar aqui? Você foi para os Estados Unidos, né? E o sistema escolar americano, em termos de conteúdo, em termos de carga horária? O sistema americano é um sistema bastante diferente, né? Primeiro que lá você pode escolher quais aulas você quer cursar, você pode escolher as matérias que você tem mais interesse em cursar. E, enfim, né, como eu não tinha expectativa do meu ano lá valer, eu escolhi as matérias mais diferentes, né, que eu tinha. Então eu escolhi música, escolhi arte, escolhi coisas que realmente eu não teria acesso aqui no Brasil sem ser cursando um ensino superior, né? Mas é um sistema muito, muito interessante, muito forte. Como eu falei, né, aqui no Brasil eu vivia dentro da minha bolha. Eu sempre estudei escola particular minha vida toda e lá eu estudei escola pública. O sistema americano é um sistema de ensino muito forte, mas apesar de ser forte, por ser uma escola pública, tem público de todo tipo, né? Desde as classes mais baixas como as classes mais altas. Então isso para mim já foi um choque de realidade, porque eu nunca tive o contato, por exemplo, de ter um colega de classe que falava, nessa viagem, por exemplo, meus pais infelizmente não podem pagar por ela, então não vou ficar de fora dessa viagem. Ver esse tipo de situação foi algo bastante chocante para mim, que era fora da minha bolha que eu vivia aqui no Brasil. Uhum. E a escola que você frequentou corresponde àquele imaginário popular de high school? Sim. Exatamente Sim. aquilo? É engraçado, mas são os armários. Se você quiser um dia passar numa escola americana, assiste High School Musical. É igual. E o estereótipo, então, do europeu mais frio é fake news ou é realidade? É mais frio, sim. Todos os dezembros, janeiros, fevereiros, todo mundo tem um jacket muito grande. Às vezes neve. Mas a pergunta que eu fiz não foi de temperatura, a gente está fazendo uma confusão linguística aqui, ó. Vamos lá. O estereótipo do europeu, você ser mais frio. As pessoas? É a realidade. É normal também, porque aqui tem mais sol, mais vitamina D. As pessoas vão ficar... Não, isso que eu perguntei. Não, mas tipo, as pessoas... Você entende quando a gente fala assim, a personalidade? Sim, mais frio. Você fala assim, as pessoas têm um comportamento, que nem você falou, mais warm and cold. Isso é o que eu tava falando. Ah, desculpa. Não, tá tudo bem, porque vitamina D vai, tipo, abrir uma pessoa, porque eles vão estar mais felizes. They proved it in universities. And that's why in Belgium we have around 190 rainy days, 200 rainy days. That's why people are they're so crappy.
Yeah, exactly. Crappy, that's how you can call Verdade, it. Rodrigo, você é estudante de medicina, você tem essa informação? Infelizmente eu não cheguei nessa parte do curso ainda. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você, Florian, porque eu queria saber lá na Bélgica como que é. Porque, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum dos intercambistas, por exemplo, quando eu estava na escola e chegava um intercambista, todo mundo sabia que era um intercambista, sabia que tinha um gringo na escola. Todo mundo sabia o nome, todo mundo sabia de onde ele era, todo mundo sabia quem ele era. Então, quando eu fui para o intercâmbio, eu cheguei com essa mentalidade lá nos Estados Unidos. Eu vou ser a sensação da escola, todo mundo vai querer falar comigo. Ninguém deu bola pra você. Não, eu falei, achei que ia ser tão legal, o único japonesinho, brasileiro, ninguém entender nada. Mas não, cheguei lá, como lá tem muito imigrante, tem muita gente de fora, eu era só mais um aluno estrangeiro. Então ninguém deu bola pra mim. Isso foi um choque de realidade muito grande, que eu cheguei lá na escola e ninguém quis falar comigo. Eu queria saber, lá na Bélgica, você acha que é mais parecido com os americanos ou aqui com o Brasil, que todo mundo quer falar com você? Mais os americanos, eu mesmo. Eles não ligam quando uma pessoa, tipo, de um outro país vai fazer um intercâmbio, vai fazer na escola deles. Eu mesmo, porque tem muitos imigrantes na Bélgica. Sabia, no Bruxelas, o capital da minha cidade, do meu país, tem 90% não são bélgicas, são imigrantes. Só 10% é da Bélgica. Então tem um problema na Bélgica e na Europa inteira que tem muitas imigrantes. Não é um problema, mas é uma realidade, é um sim, contexto, mas né? às vezes é um problema, porque a Bélgica não faz coisas boas com os imigrantes. Eles vão pagar para o imigrante para vir para a Bélgica mais do mínimo salário. Entendi. É porque é uma mão de obra mais barata. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é uma realidade da globalização e a gente não vai entrar nessa discussão hoje. Vão ter outros momentos que a gente pode falar sobre isso, tá? Agora vamos falar um pouco sobre sotaque, sobre inglês. Você já deu um exemplo lá que você achou que você falava inglês e não falava, né? Com certeza. Você teve algum caso de vergonha alheia? Vários, até hoje eu passo, né? Infelizmente, a gente tem situações, tem ditados populares, tem expressões que nós pensamos que entendemos, mas na verdade, como acabou de acontecer, né? Você acabou de fazer uma pergunta pro Florian pensou que tivesse entendido. E eu achei que eu tivesse entendido, a gente não entendeu, mas a gente está se entendendo agora. Então, até hoje, a gente passa esse tipo de vergonha, mas é natural de uma pessoa que fala mais de uma língua, né? Todo mundo que vai falar alguma coisa fora da tua língua mãe, você vai se confundir um momento. Isso é muito legal. E a gente daqui a pouco vai chamar um que está escondidinho aqui, ó, que vai enfrentar um desafio que eu nem sei como é que ele vai enfrentar, porque ele vai falar tcheco. Ai, meu Deus do céu, se preparem, lá vem ele, tá? E você, qual foi a situação mais constrangedora, most embarrassing situation, no uso do português? Não é essa que a gente teve aqui, mas alguma outra que você falou, putz, não era isso. Você lembra? Ainda não, mas no Rio, todo mundo sabe que você é gringo, né? Porque eu fui para Rio de Janeiro, pelo Belo Brasil, e eu falei uma coisa bem errado, mas eu não lembro qual. Então, mas todo mundo sabe aqui que eu sou gringo, e no começo eu sempre falei que eu entendeu. Mas não é correto. E não tem uma coisa embarrassing aqui. Tá bom. Eu tenho uma situação para dar exemplo. Então vamos lá. Teve uma das vezes que a gente estava numa viagem da escola e tinha uma menina que era mais próxima, né? Era uma amiga. E ela estava com uma mochila nas costas, né? E nessa mochila tinha vários pins, bottoms, né? Pendurado. E eu queria elogiar o bottom, que eu vi que eu tinha gostado, né? E eu fui falar, what a nice bottom. E eu pensei que eu tava, né, arrasando. E eu vi que ela e as pessoas que estavam ao redor me olharam. Assim, olha que tarado. Falei, mas não entendi o que aconteceu. Aí depois um outro amigo meu chegou e me explicou o que era. Depois eu fui pedir desculpa pra menina e tudo mais, mas foi uma situação embarrassing, né? Como nós estávamos conversando agora, que, enfim, né? Fica a dica para as próximas. É um momento de aprendizado, né? Eu acho que também se você não tivesse arriscado, você não aprenderia e você não estaria trazendo essa história agora aqui pra gente. Apesar de ser embarrassing, é um aprendizado. Mas é muito legal. Eu acho que essas histórias, elas valem a pena. Eu acho que você se arrisca a se comunicar, porque senão você fica só restrito a um círculo específico de amizades e deixa de aprender, né? É sempre um aprendizado. Agora, eu lembro. Lembrou. Quando eu cheguei aqui, eu não falei nada do português. Eu falei obrigada por um mês. É sério. Então não é embarrassing, mas foi muito errado. E ele está aqui há quantos meses?
Agora 5. 5 meses, tá, gente? Tá? Com portuguesinho super bom, né? Obrigado. Estudou no college. Verdade. Vamos lá, então, gente. Eu quero falar agora sobre saúde mental, falar sobre saudades, né? E falar sobre aprender a pedir ajuda, tá? Então, em que momento você sentiu que você precisou de um apoio? Se você teve esse apoio, quem que você usou para apoiar? Teve um momento de muito estresse? Como você lidou com isso e saudades, etc. Falando antes, né, o momento mais de dificuldades assim foi durante o inverno, né? Porque fora isso foi assim um ano incrível para mim. Tudo que eu experienciava de novo lá eu amava. Então, o problema mesmo foi durante o inverno, porque não tinha nada para fazer, eu ficava só em casa, eu via todo mundo. O maior problema, na verdade, acho que é a rede social, né? Porque enquanto a gente está em um lugar só fechado, a gente não vê nada, aquilo lá é a melhor coisa. Mas enquanto você está vendo os outros se divertirem e você está sem fazer nada, aí é o problema. É o FOMO, né? É isso mesmo, Fear of Missing Out. Então, acho que esse foi o meu maior momento de homesick que eu fiquei... E qual foi a estratégia que você usou para superar? Realmente foram os encontros com o Rotary, foi conversar com os outros intercambistas, foi conversar com pessoas ou que estavam na mesma situação ou que já tinham passado. Então eu mandei mensagem inclusive para uma ex-intercambista que veio para o nosso distrito antes de eu ter ido. E eu conheci ela porque meu pai até então era presidente do Rotary, a gente levou ela para uma conferência que tivemos e ela ficou próxima da família, né? Então eu mandei mensagem para ela, falei, olha, estou passando por tal e tal situação, o que você me indica, o que você me recomenda, né? E ela mandou mensagem de conforto, ela conversou comigo, explicou como foi pra ela e só de saber que alguém passou pela mesma situação e depois estava bem, já é um conforto muito grande pra gente que tá passando por um momento, principalmente nessa idade, né? Que a gente pensa que tudo é o final do mundo. Então, é verdade. Então, foi só de ter alguém do lado, alguém que escutasse os problemas. Tudo é escalado, né? Depois, quando você chega na meia idade assim, você minimiza tudo. Você fala, ai, vai passar. Já está acostumado a tomar tanta porrada, né? Leva porrada. E você, Flôria, fala pra mim, como é que você lida com saudade, com a questão de... Que tem aquele momento, né, que você fala... Durante o Natal, eu tinha muita saudade, porque eu fiquei com minha família aqui, mas aqui Natal é no verão, mas na Bélgica é in the winter, you know? And my whole family was together. E minha família aqui também, mas eles não conversaram na mesa. E normalmente na Bélgica nós conversamos na mesa toda a noite. E eu vi fotos da minha família, conversamos, aproveitando. Eu não estava lá. E também eu não liguei para eles, porque eu sabia que eu vou ficar mais triste se eu liguei. Sim. Eu tenho um vídeo também que minha família e meus amigos fizeram para mim antes eu cheguei aqui, tipo, onde todo mundo falou uma coisa para mim, você vai ficar boa, você vai aprender muito rápido e coisas. E quando eu tô muito triste, eu tô vendo o vídeo e depois eu fico melhor. Ah, que legal, rede de apoio. Rede de apoio é muito então, importante. Apesar da rede social não ser 100% em todas as vezes, de vez em quando é bom. E você teve algum perrengue, porque aqui a gente ganha em real, né? Você teve algum perrengue financeiro nesse processo, nessa tua experiência? Assim, eu tive a oportunidade, né, de fazer as viagens que o Rotary dava lá, as viagens que meus pais puderam pagar para mim por fora, né? Mas uma coisa muito confusa que durante toda essa viagem acontecia para mim é que nos Estados Unidos, quando a gente vai comprar, principalmente quando a gente é intercambista, a gente vai comprar souvenir em todos os lados. A gente está em Nova York, quer comprar chaveiro de Nova York, está em Los Angeles, quer comprar um Snow Globe de Los Angeles, enfim. E uma dessas confusões que eu fiz foi porque eu tinha um dinheiro exato, né, na minha conta do quanto eu podia gastar naquele lugar, né, porque era o restinho da viagem, enfim, tava tudo contado. Só que uma coisa que acontece lá é que eles não colocam o preço final no valor do produto. Então... Você tem o VAT, né? Criança, não tava pensando, foi pegando tudo que via pela frente, na hora de passar... Deu muito, não foi muito a mais. Você pediu emprestado? Não, eu devolvi, né? Devolvi. Empresta pra mim? Devolvi o que tinha lá, mas enfim, né? Porque lá o valor com os impostos fica no valor final quando vai passar no caixa e não no valor que tá cada produto. Aprendizado, né? Fica a dica pros próximos. E você, Florian, você teve algum perrengue financeiro? Claro, né? Euro para real tá em vantagem. Euro é mais caro, real é mais barato para mim. E aqui eu não tinha um problema com reais, realmente, não. É porque também, né, tá em vantagem, né? Agora vamos falar um pouco sobre a sua escolha acadêmica e profissional, tá?
Você acha que a experiência de intercâmbio, ela te ajudou, abriu a tua cabeça para a possibilidade de... E assim, fazer medicina fora do país, né? Fala um pouquinho para você. Sem dúvida alguma. Mais uma vez, assim como o intercâmbio nunca foi um sonho para mim, estudar medicina tampouco foi um sonho. Nunca foi uma vontade extrema que eu tive. Foi uma oportunidade, assim como o intercâmbio. O que eu queria, na verdade, logo que eu voltei, era sair daqui. Eu queria ir para outro lugar, queria ir para outro país, queria voltar para os Estados Unidos, queria, enfim, estudar fora. Não queria ficar aqui. Só que, enfim, aí sim vem uma questão financeira, né? Porque estudar nos Estados Unidos, uma universidade, é assim um valor absurdo. Então meus pais falaram, pensa direito se você quer isso, né? Se quer voltar para lá, porque tem que ser uma decisão pensada, né? Não pode ser no impulso. Então eu vim pro cursinho, né? Fiz cursinho e nisso meu pai falou, você quer tanto estudar fora? Tem uma faculdade muito boa na Argentina, com um sistema diferente, tal, e tá aqui do lado. É um país vizinho, né? E nisso eu acabei indo para lá, aceitando essa proposta de estudar fora, né, que era o que eu estava querendo na época, e acabei ficando lá. Hoje em dia eu tô lá, eu tô feliz demais estudando na Argentina, né, eu gosto muito desse país, tem uma rede de apoio muito grande lá, já fiz amigos, o Rotary me abriu muitas oportunidades dentro da Argentina. Se vocês quiserem para a Argentina, Buenos Aires, contato o Rodrigo, que ele tem todos os esquemas lá. Não tem uma agência de turismo, mas ele tem as dicas para vocês. Lá é diferente, né, o que eu sempre falo, os latinos são diferentes, né, nós somos muito mais abertos. Você chega lá, não são igual os brasileiros, né? De fazer amizade no quesito de acolhimento, são iguais a nós. Então, é um país que realmente eu me senti, por exemplo, acolhido muito mais rápido do que nos Estados Unidos, por exemplo. E, Florian, você que está nessa transição, né? Terminando o ensino médio, indo para a faculdade, provavelmente agora, a partir de agosto, você já deve fazer uma escolha acadêmica ou profissional, né? Porque na Europa você pode ter essa escolha, na Bélgica. O que você está pensando em seguir? Além de ser um blogueiro, um TikToker, tá, gente? Um TikToker, um Instagrammer, que depois a gente vai colocar o arroba dele aqui para vocês começarem a seguir tanto o Rotary, o intercâmbio, quanto o Florian, para acompanhar as aventuras, que ele faz uns vídeos muito bacanas. Obrigado. Estou fazendo muitos vídeos sobre Rotary, sobre o intercâmbio. Tudo que uma intercambista precisa saber. Tudo que você precisa saber e nunca teve coragem de perguntar. Sim, exatamente. Eu vou fazer uma coisa com vídeos, mas para algumas pessoas também, eles vão fazer um intercâmbio para saber o que eles vão querer estudar, né? Mas para mim não é a situação. Eu já sei que eu vou fazer coisas com vídeos, talvez editando vídeos, ou uma coisa com marketing, uma coisa nessa direção, né? Que é de comunicação, né? Comunicação. Que ele é um super comunicador, você tem esse talento, essa habilidade. Não só em holandês, mas em português também. Você está com um perfil também no Instagram em português também, né? Eu tenho um perfil. Sim. Né? Agora estou postando vídeos sobre a viagem que eu fiz em janeiro. Eu vou fazer mais vídeos. E se eu tenho 10 mil seguidores, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou, hopefully, ajudar coisas aqui com o dinheiro. Muito bem. Eu quero só, antes de chamar o Douglas, eu sou uma pessoa organizada. Eu tenho umas perguntinhas para você fazer aqui. Se você quiser estudando, pode ir estudando, tá? Essas aqui, tá? O bate-bola. Eu queria que o Florian falasse um pouquinho sobre, além da escola, ele faz trabalho voluntário. E eu tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho voluntário na Casa dos Meprov Pequeninos. Meprov Pequeninos, isso. Então conta pra gente um pouquinho essa experiência de vir pra cá, estudar, aprender o idioma e também fazer trabalho voluntário. Conta para as pessoas. Tá. Projeto voluntário é muito, muito legal, porque você receber amor das crianças, e você fala muito bem, mas você vai aprender o idioma num level das crianças, e para combinar com a escola, com outras coisas. É muito bom, porque você vai para a escola, você vai estudar, e depois você vai ser a professor, ajudar as crianças. O instrutor, né? O instrutor, é melhor, isso. E para mim é muito legal. Eu estou muito feliz quando eu deixo o Meprov, o projeto voluntário. Eu também fiz mais dias numa semana, porque eu não precisei ir mais para a escola. Então eu fui 2, 3 vezes numa semana, porque achei que foi muito legal. Mas também é muito
descansado, tiring. É muito cansativo. Cansativo porque é com crianças que tá mas eu gostei de ajudar eles, eu vou continuar também com eles. Florian, agora fala mais ou menos o que você falou em inglês para as pessoas, porque a gente vai subir isso daqui no YouTube e aí a gente vai chamar vocês para dar uma curtida, seguir a gente no canal, no College Flow. Sim. E de repente você tem uma audiência lá fora que de repente pode se interessar, então passa o recado para as pessoas que têm interesse em vir para fazer o intercâmbio no nosso distrito, como a gente organiza esse trabalho voluntário on a weekly basis. Okay. Né? So about the schedule or about how it works? About how it works, and your impression, your feelings. So I'm here you're like also people doing exchange or just... Yeah, so if people are interested in, coming to our district, right? Like future outbounds from outside. Okay, what is a plus? This is a plus. So, because not all districts organize that, right? Mm-hmm. So you come to here and you get all these things from Rotary. They literally give you the exchange. And then the slightest thing you can even do is go to a projeto voluntário, volunteer work, right? And you get so much love from the people that you just want to do it more, and it's really an opportunity to do it and to be there and to help them, and it makes you feel so good, and it's even like something small and it makes you feel so happy, and it makes even you guys also happy that we do it, and I think it's just a win-win situation for everyone, and it just gets better because you get love. That's even right. more. I think it's meaningful. There is, it's very meaningful. There is the reason why. Yeah, right? exactly. Because we all live in the same world. We're just different. We have different challenges to face. Yeah. So right, and it's also something else you can do besides school. Exactly. So, like for example, we were in the Northeast trip, and then somebody there asked me like, Rodrigo, what can I do like besides school? Because I get home from school like at noon, like you said. In your country is different the timing, the school time. So when I get back home from school, what can I do? And I said like, you can do sports, you can do music, and she says like, I already do this kind of stuff. So I said, why not starting a volunteer job? So it's something that you can do like twice a week, and then something meaningful for you because you get a certificate from us, and then you can apply for schools back home, and then it's something different that you do and meaningful that you can do during your exchange year here in Brazil. You learn everything. You learn to be appreciated. You learn how to appreciate things because the school where I'm working, they don't live in that good situation. So then when I get back home, I'm like, oh, I took the Uber here. I could have, like, I took the Uber. Some people can't even do that. They go by bus or they go by walk. And it's the small things you learn to appreciate, and that's so wonderful in life. Então, gente, é isso, tá? A gente organiza trabalhos voluntários para os meninos que vêm para o nosso distrito, para que eles também retribuam para a sociedade o muito que eles recebem e compartilhem com quem precisa também. Agora eu vou chamar aqui o Douglas, que também foi intercambista, também teve uma experiência de passar um ano nos Estados Unidos, enfrentou um monte de perrengue, para conduzir o resto da entrevista. Depois eu volto para dizer tchau para vocês. Vem cá, Douglas. Obrigado, Cláudia. Boa tarde, pessoal. Sou o Douglas, como a Cláudia falou. Fiz intercâmbio para os Estados Unidos, estado de Nebraska, já vai fazer uns 4 anos que eu fui, então já estou sentindo mais ou menos como é tanto tempo longe, já vou te aconselhando como vai ser o sentimento depois. E, bom, acho que como a gente já está quase no momento de encerramento, eu quero fazer um bate-bola rapidinho com vocês. Eu acho que uma das coisas que mais conecta as pessoas no mundo, pelo menos no meu intercâmbio foi assim, era a comida. Eu gostava muito de sentar na mesa, como você falou, a sua família faz, sentar na mesa, conversar enquanto se come. Eu também gostava muito de cozinhar no meu intercâmbio, tanto com a minha família, na escola eu peguei uma aula de culinária porque eu queria ficar cozinhando e aprendendo as comidas de lá. Então, primeiro pro Florian, você está aqui no Brasil comendo a comida brasileira, mas quando você voltar você talvez não encontre essas comidas por lá. O que é a comida que você mais vai sentir falta de comer aqui no Brasil? Nós chamamos stofles fritas, batatas fritas com, não sei o nome, é uma carne com um sauce, o que é sauce em português? Molho.
fica muito boa. Pode comer também com purê, mas eu gosto demais com batatas fritas. Eu tenho muita saudade disso. Eu já fiz aqui, mas não ficou boa. E das comidas do Brasil que você, quando voltar, o que você mais vai sentir falta? Arroz com feijão. Arroz com feijão. E churrasco também. Picanha é muito boa. Sim, eu vou cozinhar, eu vou fazer churrasco para minha família. Apresentar a comida brasileira para os belgas. Sim. Perfeito. Eu também comprei uma coisa em Rio, churrasco, família e muita cerveja para minha família da Bélgica para dar quando eu tô cozinhando. Muita cerveja back home in Belgium. Isso, para minha família na Bélgica, Então, vai ter uma lembrança do Brasil para dar para eles. Tá, sim. Perfeito. E você, Rodrigo, dos Estados Unidos, o que você sente mais falta? Eu sinto falta dos acampamentos. Nos Estados Unidos é muito comum, né, nós jovens, né, eles mandarem a gente para acampamentos. E é muita diversão porque eles colocam a gente para fazer atividades em grupo, enfim. Mas falando de comida, né, essa parte dos acampamentos que mais me chamava a atenção era aqueles famosos marshmallows que se faz na fogueira. Todo mundo leva um palitinho, né, um stick, coloca lá e faz uma coisa chamada s'mores. Tipo bolacha maisena, bolacha Maria, né? A gente coloca bolacha, marshmallow e um pedacinho de chocolate no meio. Dá uma prensadinha nele e come quente ainda. A melhor experiência do acampamento americano. Com certeza. Falando, né, já em comida e como tudo isso une, né, o nosso mundo, e juntando com a experiência do trabalho voluntário que o Florian está tendo, que nós aqui temos também, né, com os meninos, porque hoje em dia nós somos do Rotex. Rotex é o clube de ex-intercambistas do Rotary, então todo mundo que teve um intercâmbio de um ano bem sucedido é convidado a entrar para o nosso clube para auxiliar tanto os intercambistas inbound, que nós chamamos, né, os estrangeiros que chegam no Brasil, quanto os nossos brasileiros que estão saindo, e também as famílias, né, que estão acolhendo os nossos meninos. Nós praticamos o trabalho voluntário com os valores do Rotary dentro da nossa comunidade, né? Então, a partir disso, esse ano a gente formulou um projeto diferente, né? Como eu estava dizendo anteriormente, nós somos moldados a um perfil de intercambista para representar, né, nossa região aqui do Brasil lá fora. Então, um desses moldes é ter o perfil do trabalho voluntário. Então, a gente vai com esse perfil, pratica enquanto está no exterior e volta ainda com ele e colocando mais ideias em práticas, como o Rotex. Então, hoje em dia, nós estamos com um projeto novo, né, do Rotex, que eu queria aproveitar aqui o momento para a gente fazer a divulgação, onde, juntando intercâmbio, voluntariado e pratos típicos de cada país, nós elaboramos um livro chamado Sabores do Mundo. Nesse livro, a gente pediu para os nossos intercambistas, tanto estrangeiros que estão no Brasil, quanto os nossos brasileiros que foram, inclusive nós que já participamos por essa experiência, a compartilhar a receita favorita que já provou no país onde foi. Então, por exemplo, Florian estava falando, não sei como se pronuncia... O Fleisch mit Frites. Esse aí. O Florian mandou a receita desse prato para nós, e nós juntamos todos e colocamos no livro de receitas. Então aqui, por exemplo, no dele, temos, né, a fotinha, os dados dele e a receita, onde ele compartilhou com a gente um pedacinho da cultura dele no nosso país. Cada um tem uma página, né? Nós temos 25 receitas de 12 países diferentes. Nós estamos vendendo esse livro de receitas para conseguir produzir um trabalho, para produzir, né, um projeto voluntário a fim de ajudar a comunidade onde o Florian hoje em dia está fazendo o trabalho voluntário dele. Então é uma forma que nós estamos arrecadando dinheiro para ajudar um lugar onde nós mesmos estamos inseridos e sabemos que é um lugar que vai ser bem aproveitado o dinheiro, né, Florian? Então acho que é um projeto muito bonito que a Cláudia, que está aqui com a gente, eles moldam nós para não sermos apenas um intercambista, porque é muito fácil. Hoje em dia existem milhares, né, de empresas de intercâmbio que mandam os intercambistas para viajar, para passear. Além do nosso programa oferecer isso, é um programa que molda intercambistas para ser futuros embaixadores da paz, como nós chamamos os intercambistas do Rotary. Eu acho que é um diferencial muito grande que esse programa tem com relação aos demais. Não é só ir para o intercâmbio, né? Ser preparado durante todo o caminho para ser um bom intercambista, né? Então, relembrando, se você já fez para a meta de 2026 ler mais, a gente tem 2 livros para indicar hoje. A gente tem Sabores do Mundo, que é um livro de receitas do mundo todo. Você vai ver receitas da Bélgica, você vai ter receitas dos Estados Unidos, da França, enfim. Logo, logo vocês já podem poder encomendar eles. E a gente tem os Zilênios, da Juliana Tarra, para você conhecer um pouco mais. Que também fez intercâmbio na Itália, trouxe essa ideia de lá. Então, você vê como que o intercâmbio ele
aprimora as pessoas, né? Traz mais habilidades e capacidade de fazer coisas incríveis, né? Tanto na faculdade quanto agora na profissão da Juliana também, trazer coisas incríveis que compartilhamos com o mundo, né, Floriano? Sim. Bom, e acho que antes da gente encerrar, a gente poderia deixar uma mensagem para quem quer ser um intercambista, como se preparar, o que esperar, né? Eu acho que eu vou começar e depois eu passo para vocês, mas é um adiantamento, e acho que para o Florian vai ser muito válido, que é a volta do intercâmbio. Para mim, o meu intercâmbio ele foi maravilhoso do começo ao fim. Claro, muitos desafios, muitos perrengues que a gente enfrenta, mas no geral ele foi 10 de 10. E quando eu voltei, eu queria continuar tendo aquela mesma emoção que eu tinha no meu intercâmbio. Então foi mais difícil para mim voltar, o choque cultural reverso, né, de voltar para o seu país e ver que as coisas são diferentes do que eram no seu intercâmbio, foi a parte mais devastadora do meu intercâmbio. Então eu acho que é importante para a gente que está fazendo intercâmbio, que está se preparando para ir pelo menos, também estar preparado para a hora que você voltar e ver que as coisas vão ser diferentes, né, da forma que você deixou. Sim. E você, o que você deixaria de mensagem para os intercambistas? Para os futuros? Para futuros intercambistas. Vai mudar e abrir seu mundo. Muito. É muito importante, tipo, descobrir o mundo, abrir o mundo, porque você vai appreciate everything. You're gonna appreciate everything that you will be put on your plate, and you will now I have friends in Finland. Oh, we go to Finland. We will visit them. It literally opens your world and it changes everything in a good way, and it's so wonderful. Yep. Muitas vezes é a oportunidade de você conhecer pela primeira vez uma pessoa de um país que você nunca tinha conhecido, nunca tinha ouvido falar. Sim. Então abre oportunidades, abre a mente das pessoas, né? Oportunidades, isso. E você, Rodrigo? Bom, acho que eu diria just do it. Não pense muito. Acho que não só para a parte do intercâmbio, mas para a parte da vida também. Quem overthink acaba não fazendo nada, né? Mais vale um passo na mão que 2 voando. Então, tá pensando no intercâmbio? Vai. O máximo que vai acontecer é passar por uns perrengues e acabar voltando. Mas o intercâmbio não mata. Então, acho que é o maior aprendizado que eu tive durante o intercâmbio. Vai e vê no que dá. Exatamente. E a última coisa de mim, eu aprendi aqui para falar sim para tudo. É muito importante. Estar disposto, né? Sim. É porque o intercâmbio ele não é uma viagem, né? Ele é uma oportunidade da gente crescer, da gente se aprimorar como pessoa, da gente se descobrir como pessoa também e deixar um legado mais importante no mundo. Então, para você que está assistindo esse podcast hoje, fica o convite para pesquisar mais sobre os intercâmbios. No começo a gente falou as diversas oportunidades de intercâmbio que o Rotary oferece e talvez você se encaixe dentro de uma delas e pode nos contatar para a gente passar mais informações. Sim. É isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.